Nossa próxima apresentação agora é do Guilherme Soares. O Guilherme é aluno de iniciação científica, né, Guilherme? Do curso de Engenharia Elétrica, orientado pelo professor José Mário de Martins. E o seu trabalho é o estudo de abordagem e detecção de anomalias no contexto do monitoramento inteligente. Obrigado pela apresentação. Bom, o monitoramento inteligente de câmeras ele é um projeto que ele visa trazer novas ideias sobre como automatizar processos de visualização de acontecimentos em imagens de câmera de segurança. Para tanto, eu vou fazer uma pequena introdução e apresentar os desafios que a gente vai enfrentar e falar um pouquinho sobre os trabalhos relacionados. E depois apresentar um estudo de caso que eu fiz sobre uma arquitetura em específico e ver a capacidade dela de detectar anomalias em cima de dados de câmera de segurança aqui da faculdade. Bom, como falei, o trabalho de você estar lá vendo câmeras de segurança pode ser muitas vezes inviável a depender do tamanho do sistema. Imaginem que os funcionários do metrô de São Paulo devem sofrer bastante, por exemplo. E aí, por exemplo, aqui, mais especificamente aqui na Unicamp, em contato com a SVC, a gente tem 300 câmeras pelo campus. E é muitas vezes inviável fazer algo em tempo real ou pelo menos tempo hábil para prestar algum serviço de ajuda real. Bom, e aí o meu estudo de caso, a gente vai aplicar uma arquitetura para tentar fazer uma visualização em tempo real de alguma anomalia que a gente escolheu e poder avaliar se ela é efetiva ou não e assim poder contribuir com o projeto do Romo, que ele é o doutorando, e para isso a gente vai utilizar técnicas de Deep Learning, visão computacional e reconhecimento de atividades humanas para poder fazer isso. Bom, como a gente fala de anomalias, a gente espera que tenha baixos acontecimentos e por causa disso a gente tem pouquíssimas quantidades de dados. E ainda mais, você precisa de anotações muito extensivas, seja elas espaciais, onde ela está na imagem, e qual a duração dela, né? E muitas vezes isso torna os dados ainda mais raros. E, por incrível que pareça, as anomalias podem ser subjetivas. Imaginem que você sair correndo pela Praça da Paz é uma atividade extremamente normal, cotidiana. Aí você sair correndo dentro do RU, tem alguma coisa de errado. Além disso, vídeos eles são facilmente suscetíveis a ruído. Então, depende muito do equipamento que você está utilizando, quantidade de FPS, frames por segundo, e inclusive qualidade da imagem. Para isso, a gente também enfrenta um problema que são várias interações no ambiente. Você não só tem anomalia, mas também tem pessoas andando, tem oclusão de objetos. Então, é um problema extremamente difícil para uma máquina aprender de fato. E outras coisas é que alguns eventos eles podem ser rotulados diferentes, a depender do contexto. Então, como eu falei, anomalias são extremamente dependentes de contexto e isso é um desafio para qualquer um, né? Os trabalhos relacionados hoje em dia, eles trabalham com detecção de ações, particularmente. Só que aí você utiliza grandes datasets, como ImageNet e outras coisas, utilizando os mais recentes transformers de visão. E eles enfrentam um grande problema que você não consegue ter uma grande generalização de anomalias, né? Principalmente pela quantidade de dados disponível, você pode detectar uma, mas muitas vezes você não consegue detectar mais do que uma. Para isso, devido a todos esses desafios, a gente implementa, então, uma solução de aprendizado não supervisionado que tenta reduzir esse problema de anomalia a um problema de classificação binária, o que é normal e o que não é normal para aquele ambiente. Para isso, a gente recorre a um sistema chamado autoencoder, e a sua arquitetura, basicamente, você tem um encriptador de dados, né? Ele diminui a dimensionalidade, que é o encoder, você tem um espaço latente, ou dados comprimidos, e depois você tem um decoder que ele tenta retornar exatamente o que você tinha na entrada, ou pelo menos algo parecido. Aqui a gente tem um dataset do MNIST, uma imagem do 4, ele tenta reconstruir, e aí a métrica de erro dele é justamente a distância euclidiana entre a imagem resultado e a imagem de entrada.
Aqui está um exemplo de aplicação do autoencoder, que é, se você pegar a mesma imagem que eu tinha antes, adicionar ruído e passar pelo autoencoder, e no caso de você ter treinado com as imagens originais, ele consegue perceber exatamente qual é o ruído. Então a gente sabe exatamente quais são os outliers da questão. É justamente um problema de classificação binária, o que é normal e o que não é normal. Para isso, eu vou estudar uma aplicação, uma pequena modificação no autoencoder chamada de autoencoder espaço-temporal, que ele vai utilizar camadas tanto convolucionais quanto LSTM. E por quê, né? A gente vai ter, então, só para dar um exemplo, eu separei aqui o que eu basicamente vou utilizar. Eu tenho um encoder espacial, em que as redes convolucionais elas vão fazer a compressão dos dados espaciais, enquanto você tem uma camada LSTM, perdão, para poder entender como esses dados evoluem e ao tempo, né? Então, você, por exemplo, você pode estar andando em linha reta e, eventualmente, voltar atrás. Isso pode ser considerado uma anomalia a depender do tempo que você faz. Você tem um bottleneck ali, que a gente chama, onde fica o espaço latente do autoencoder, e depois você tem o decoder temporal. O encoder e o decoder eles têm basicamente a mesma estrutura. E o final é que você tem uma imagem de mesma dimensionalidade daquela de entrada. Aqui ele já denuncia um pouco que eu coloquei, que as imagens têm tamanho 256 por 256, e por um processo de clipagem, a gente pega 10 frames. Na vida real, a gente pegou 1 frame por segundo e depois fez a normalização. Isso para diminuir os computacionais. O dataset que a gente utilizou foi principalmente da entrada da FEEC. Como pode ver, tem a nossa recepção e todos os objetos que normalmente compõem ele. O dispensor de gel, o armário e a porta automática. Esse aqui é um exemplo do que a gente considerou como normal. Baixa movimentação, eventualmente pessoas passando, mas nada que fosse uma oclusão de objetos ou uma grande modificação no espaço. Já aqui é o primeiro dia de aula presencial esse ano, em que a FEEC teve uma aglomeração gigantesca na entrada com os ingressantes. Isso aqui para a gente é considerado anormal, e por incrível que pareça, os vídeos têm duração de 1 hora e isso durou mais do que 1 hora. Entendeu? E aí, pela passagem do autoencoder, a gente tem um teste para saber, ok, treinamos o autoencoder com o que é normal, vamos descobrir o quanto ele realmente dá de erro de reconstrução da imagem, que eu tinha comentado, em também imagens consideradas cotidianas que estavam fora do grupo de treino. Para isso, a gente vai definir um threshold do que realmente é anomalia e o que não é. Aqui na direita, a gente pode ver uma imagem que a gente considera normal, eventual passagem de pessoas. Já na esquerda, o resultado da arquitetura. Como pode ver, a gente tem um pico ali em mais ou menos 10%. Isso foi feito em vários vídeos que também tem esse tipo de conteúdo e se tornou uma média para a gente poder definir esse threshold. Aqui está um resultado no vídeo de teste em específico. Como pode ver, tem bem mais gente do que a outra imagem. E na esquerda, vocês podem ver que existem vários pontos em que o erro foi mais do que 10%, o que mostra que a arquitetura conseguiu detectar uma anomalia. A gente não sabe exatamente qual é, já que a gente não está fazendo questão de anotação. Mas a gente sabe que tem alguma coisa acontecendo. E nesse caso, a gente pode ver que realmente tem algo acontecendo comparado ao vídeo de teste que eu tinha mostrado antes. Bom, esse foi o trabalho que eu estou desenvolvendo e com o Josanário já tem um certo tempo. E basicamente a gente consegue ver que a nossa arquitetura ela tem uma capacidade de detecção, transformando o problema num problema de classificação binária. Isso reduz muito do trabalho que hoje pode ser feito nos dados, porque você não tem anotação. Então, você consegue definir exatamente o que é normal e o que não é normal, bastando treinar a rede e com isso, a gente diminui todo o trabalho manual que é feito e basta agora a gente conseguir explorar se essa arquitetura ela pode ser desenvolvida em tempo real para poder aplicar em solução de alguma coisa, acionar funcionários para poder ajudar em qualquer coisa que estiver acontecendo e também saber se a gente treinar com várias outras imagens de outras câmeras, se ele vai ter ainda a capacidade de
detecção desse tipo de anomalia. A gente pode também testar outros tipos, seja brigas ou outras anomalias que a gente pode considerar no contexto da FEEC, e esse vai ser o nosso trabalho futuro agora no final do ano. Aqui está a referência da arquitetura em específico, tem um paper bem grande, né? E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Legal, obrigado pela apresentação. A anomalia tem a ver com densidade de pessoas, no caso que você está vendo, ou você chegar a testar também alguém passar correndo, que seria uma... Sim. Nesse caso, a anomalia que a gente escolheu foi justamente a aglomeração na entrada principal. Em quesito, em alguns testes, a gente viu que não só a passagem de pessoas, mas a permanência de pessoas em grande quantidade na entrada já era considerado como anomalia, mas na parte de fora da porta automática, ali na parte externa da FEEC, o sistema já não era mais capaz de detectar, justamente porque não estava dentro do ambiente. Sobre pessoas correndo, a gente já testou, inclusive, eu fui lá correr. E em um pequeno teste que eu fiz em casa, a gente não conseguiu fazer essa detecção de anomalia de uma pessoa correndo. Então parece que a arquitetura ela tem um pequeno problema em questão de contexto, né? Que é oclusão de objetos realmente. A porta automática está completamente cheia, o dispensor ou a recepção. Ela tem essa fraqueza. Acho que é uma coisa que deixa eu te perguntar, você utilizou algum tipo de Active Learning, né, para você descobrir quais são os tipos de anomalia que você pode ter? Isso quer dizer, tipo, você treina os dados que não são anômalos com uma pequena porcentagem, aí você pega o erro em tudo aquilo que você tem depois, daí você vê o que está acima do seu threshold e vai incrementando dados normais de acordo com isso. Tipo, você chegou a fazer algum processo desse? Não, particularmente a gente utilizou... São 2 dias de vídeo, na verdade, separados em vídeos de 1 hora. E para o treinamento a gente utilizou um dia inteiro, basicamente, só de dia cotidiano. Particularmente foi um dia antes das aulas começarem também. E aí só fez o treinamento completo e já testou no vídeo de anomalia. Particularmente a gente não utilizou nenhuma outra técnica para ver se o treinamento poderia ser... iria retornar mais erro ou realmente quais anomalias a gente poderia testar em específico. A gente fez só um estudo de caso em uma anomalia. Eu ia perguntar porque vocês estão usando uma cultura em cultura de cor, né? Uma cultura. Mas se é um pagamento de classificação anômala ou não, eu queria saber se vocês tentaram para uma coisa tipo mais simples, né? Uma coisa que também convolucional para eles e na saída saiu no 0,1, porque eu nem conheci nada desse caso. Eu pensava que uma coisa mais para compressão, para síntese de dados, não assim especificamente para classificação tanto. eu vou pegar o gancho na pergunta dele só para ver se eu entendi uma parte também. Vocês treinaram o autoencoder só com vídeos considerados normais, sem anomalia. Isso. E aí, depois joga o vídeo de anomalia e vê se a diferença pega, o erro de reconstrução é grande o suficiente para detectar a anomalia. Isso? Exatamente. Tá, desculpa, agora vocês tentaram um classificador mais... Particularmente, a gente não tentou outro tipo de arquitetura para classificação. O autoencoder pareceu muito atraente nesse aspecto, porque a gente consegue ter certeza que todas as propriedades espaciais são conservadas desde a hora da entrada até a saída com as camadas convolucionais de LSTM. Tanto é que as LSTM são já modificadas para a gente não ter perda de processamento espacial. Nesse caso, a gente só queria realmente ver se a gente conseguia predizer uma nova... como a gente faz a clipagem dos vídeos, a rede basicamente vai tentar prever qual será o próximo vídeo. E nesse caso, a gente pode ser muito interessante porque a gente pode pegar exatamente o momento que está acontecendo. Aí outras arquiteturas a gente pode explorar também, mas eu não sei se
vai ter essa capacidade de saber exatamente o que está acontecendo. Legal, Guilherme, obrigada. Último. Vocês fazem algum tratamento? Tá ligado? Obrigado. Vocês fazem algum tipo de tratamento para pegar diferenças de iluminação por conta da hora do dia? Por exemplo, de noite você vai ter as coisas um pouco mais escuras, um pouco mais claras, pode ser que ligue lâmpada, desligue lâmpada. Como é que isso funciona para caracterizar uma anomalia? Perfeito. Como eu tinha dito, a gente pegou 2 dias inteiros, então foi até a parte da madrugada. Em questão dos vídeos cotidianos, pelo que a gente conseguia ver na imagem, não tinha uma diferença de iluminação interna do prédio. E justamente aquela separação entre a porta automática e a parte externa, a arquitetura não estava conseguindo ter algum reconhecimento de qualquer que seja a anomalia do dia, independente da hora do dia. Então, em questão de iluminação, os dados não apresentavam muitas diferenças na parte interna, que era o que a arquitetura estava desenvolvendo, por isso que a gente não fez nada. Mas não teve nenhuma, particularmente falando, no dataset não tinha nenhuma anomalia que aconteceu durante a noite. Mas a gente pode também tentar ver se encontra alguma coisa nos dados. Obrigado. Obrigada, Guilherme. Nossa próxima apresentação é do Rômulo Carvalho. O Rômulo, que fez sua graduação na Universidade Federal do Piauí, mestrado na Universidade Federal do Piauí também, e atualmente está fazendo seu doutorado sob orientação do professor José Maria Martini. Então, ele vai apresentar hoje uma revisão bibliográfica comparativa entre Screen Transformers e Convenext e proposta de aplicação e monitoramento inteligente com câmeras. Obrigada. Bom dia a todos, obrigado pela apresentação. Meu nome é Rômulo, sou orientado do professor José Mário e eu coloquei como proposta uma revisão bibliográfica porque, como o meu trabalho ainda é muito inicial, a gente ainda não tem um desenvolvimento de resultados preliminares, propriamente dito. Mas eu incluo a proposta de aplicação de monitoramento inteligente com câmeras. No artigo em si, eu dei um pouco mais na revisão bibliográfica, que foi o que eu consegui mais estudar, mas tem uma maior propriedade. Mas na apresentação eu elucido um pouco melhor, acho, a parte da proposta. Bem, aqui, primeiro a gente tem um breve sumário. Em geral, normalmente apresenta primeiro o contexto, para depois a motivação, mas aqui eu achei que fazia sentido um pouco fazer essa troca, vocês vão ver por quê. Depois eu falo do objetivo do trabalho, da proposta em si, e por fim uma conclusão que a gente espera ter de alguns resultados. Bem, a motivação, como o Guilherme já falou um pouco, nosso trabalho está um pouco interligado. A gente vive praticamente um Big Brother da vida real hoje em dia. A gente tem câmera para todos os lados. A gente tem uma quantidade muito grande de dados e informações sobre quase todo mundo em qualquer lugar. Desde que você esteja numa cidade, digamos assim, de médio a grande porte, sempre que você vai para algum lugar, sempre tem uma câmera, ou uma câmera pública, ou uma câmera privada, seja de algum órgão, seja de alguma empresa, seja mesmo uma pessoa. Vocês podem andar pela rua, vocês vão ver que várias casas particulares com câmeras fora, às vezes até dentro, na região do terraço, e assim por diante. E boa parte dessas câmeras são utilizadas apenas após acontecer algum crime ou algum evento de interesse, principalmente porque não tem como haver um controle rígido, não tem como viabilizar que pessoas assistam essas câmeras o tempo inteiro. Não tem como eu ter uma pessoa ali assistindo a câmera o tempo todo, o dia todo, para em algum momento dizer, aconteceu alguma coisa aqui. Nesse momento exato está acontecendo alguma coisa. E acionar, seja um sistema de alarme, seja a polícia, seja o corpo de bombeiros, qualquer, digamos assim, entidade que possa resolver aquele problema de interesse. Dito isso, normalmente as câmeras são utilizadas quando já existe alguma investigação prévia. Por exemplo, aconteceu alguma coisa, alguém foi denunciar o que aconteceu com ela, ou que ela viu acontecendo, aí as câmeras são utilizadas nesse sentido. Mas não existe essa questão de, no momento que está acontecendo, em geral não existe. Alguns casos específicos já tem como ser feito, mas não existe, principalmente em ambientes não controlados.
porque em ambientes controlados já existe até na literatura, inclusive, muitos trabalhos que eles falam sobre reconhecer alguns pontos, anomalias específicas dentro do vídeo. Isso pode ser utilizado tanto para câmeras de segurança interna ou externa. Não, a princípio, a gente não está fazendo, deixando claro para onde vai seguir. Acredito eu que, a princípio, câmeras internas, que tem um ambiente um pouco menos descontrolado, seja o ideal para começar, mas depois, possivelmente, partir para as externas. Bem, essa motivação tem também como esse contexto, porque na última década, basicamente, foi dominante na literatura as convnets ou algumas variações de redes neurais, as ResNets, por exemplo. Um marco muito importante foi esse 2012, quando foi lançado o AlexNet, nesse artigo, e que até 2020, praticamente, na literatura basicamente existia as convnets resolvendo esse problema de problemas em geral, tarefas em geral de visão computacional. Mas em 2017 a gente teve um marco muito importante lá em processamento de linguagem natural, que foram os transformers. Os transformers, eles, de certa maneira, desbancaram as redes recorrentes, ou as estruturas semelhantes às redes recorrentes, que existiam na época, que conseguiam os melhores resultados. E já nessa época surgiu a pergunta: se os transformers conseguem, de certa maneira, conseguir resultados bem melhores no PLM, será que eles conseguiriam também em visão computacional? Essa pergunta começou a ser respondida em 2020 para 2021, com um artigo que trazia o Vision Transformer. Ele foi bem sucedido em superar as convnets em uma tarefa específica de visão computacional, que é a classificação de imagens. Mas a gente sabe que visão computacional é bem mais ampla. E ainda havia aquela desconfiança de que talvez o transformer pudesse resolver esse problema lá, mas não fosse generalizável. Em 2021 ainda, foi apresentado o Sim Transformer, ele já é um pouco mais genérico. Para fazer essa adaptação, o Sim Transformer ele precisou trazer algumas características lá das redes convolucionais, principalmente a parte de convolução. Enquanto que, nesse mesmo sentido, as convnets, não as convnets em si, mas pessoas que estudavam as convnets, se viram obrigadas a procurar um pouco mais, dentro dos transformers, o que os transformers tinham de especial que estava, certamente, performando melhor do que elas. A resposta já veio nesse ano, 2022, com a Convnet, que é uma reunião de várias abordagens que foram feitas em Convnets anteriores e que olharam especificamente para a estrutura hierárquica do transformer, porque essa estrutura hierárquica ela poderia ser utilizada para melhorar a Convnet e fazer resultados melhores. A Convnet é essa resposta. Mesmo sem transformer, olhando para Convnet para absorver as convoluções, mesmo a Convnet olhando para o transformer para poder pegar um pouco dessa hierarquia que existia lá, são algoritmos, são arquiteturas bem distintas. Elas podem se dizer agora que elas são, digamos assim, uns parentes distantes. Antes elas eram mais distintas e agora elas conseguem, de certa maneira, aproveitar o que a outra tem de melhor. Por isso, eu estou estudando utilizar um ou os dois, não sei quem vai ter o melhor desempenho para a tarefa. Como o Guilherme falou, inicialmente é mais simples falar em detectar ausência ou presença de atividades anômalas sem categorizá-las, porque você não fica preso a ter que identificar uma anomalia ou não. Você deixa que uma pessoa que recebe aquela imagem com uma provável ou possível anomalia defina para quem vai direcionar a anomalia. Posteriormente, a gente pode continuar e fazer uma categorização mais clara, deixar mais à mostra que real problema de interesse está tendo naquelas imagens. Pode ser um assalto, um furto, aglomeração, aí vai depender do rol de vídeos que a gente vai ter para fazer o treinamento. Bem, o objetivo principal seria contribuir para as arquiteturas, não só fazer a aplicação delas, e em aplicação de monitoramento inteligente. Essa aplicação seria proposta em implementar um sistema de reconhecimento de atividades humanas de interesse em segurança. Aí pode ser aqueles mesmos que eu falei, assaltos, furtos, aglomerações, acidentes de carro, pode ser pessoas correndo, só que aí você vai ter que delimitar um pouco do que você quer. Por exemplo, uma pessoa correndo, às vezes ela não é um problema em um lugar e é um problema em outro. Como você está querendo fazer
solução genérica, isso você teria que delimitar algumas coisas a mais. Então, a princípio, a gente estaria procurando casos que fossem mais específicos, e em qualquer lugar que você tivesse, você estaria aquilo como um problema de interesse. E é claro que se a gente fizer uma solução em tempo real, não tem, a princípio, como passar apenas pela máquina. Não tem como a máquina dizer, olha, está acontecendo aqui um assalto em tal região, e a polícia já se deslocar para lá por conta disso. Está tendo um incêndio em tal região, e os bombeiros já se deslocarem por conta disso. Mas facilita, por exemplo, em vez de eu ter que ter uma pessoa acompanhando aquela imagem em tempo real, eu tenho apenas um algoritmo, uma arquitetura, acompanha em tempo real, e quando ele identifica, aqui em alguns frames, aqui em alguns minutos ou segundos, aconteceu alguma coisa que ele está considerando como anomalia. Pode ser uma anomalia, pode ser que não seja, mas aí ele passa para uma pessoa designada e ela que vai acionar. Você tem que chamar a polícia, os bombeiros, algum ente nesse sentido. Essa avaliação humana é importante para a gente evitar os falsos positivos. A máquina pode enviar o falso positivo, mas ela passa para uma avaliação humana que vai descartar o falso positivo. No primeiro momento, a gente está menos preocupado com o falso negativo, porque é mais proposta nossa de que ele acerte, ele tentando acertar para a pessoa só fazer uma categorização, se é ou não é, do que ele passe batido por uma coisa que seja, de fato, uma anomalia. É claro também que a gente não quer transformar isso num semi-automático que a pessoa tem que estar o dia todo só olhando a imagem também. Não adianta nada eu tirar 24 horas de vídeo e passar para a pessoa 3 horas de vídeo para ela ter que assistir. Seria mais coisas mais pontuais no vídeo. Tem uma seleção, de certa maneira, rigorosa. A conclusão dos resultados que a gente espera obter é de concluir qual arquitetura, se uma dessas duas ou a mesma ou outra, a gente não fecha o problema, até porque a gente está no estágio inicial da pesquisa, se adequa mais ao problema proposto. Contribuir com a literatura das arquiteturas, até para não simplesmente utilizá-los, mas ajustá-los quando necessário, se na própria arquitetura, se em parâmetros, inclusive em parâmetros, e produzir um sistema de vigilância semi-automático, já que eu tenho essa segunda avaliação humana, que permite detectar por imagens anomalias de interesse. Aí essas anomalias de interesse podem ser categorizadas ou não. Aqui a gente tem as referências. Eu não coloquei o símbolo aqui do CNPq, mas eu gostaria de agradecer bastante pelo financiamento. Eu só posso estar aqui em Campinas. Eu não sou daqui, só posso estar aqui em Campinas por conta da bolsa do CNPq. Então, agradecer a todo mundo que destinou um pouquinho do tempo para ver a apresentação, e se alguém tiver alguma dúvida, muito obrigado. Obrigada. Não, deixa deixar a prioridade para os alunos. Bom dia. Bom dia. Minha pergunta é sobre, eu não sei se você mencionou, para deixar passado, questão do banco de dados que você vai usar. Certo. Pode dizer alguma coisa? São várias perguntas, na verdade. Se essa questão dessa tarefa é uma coisa nova, porque assim, eu acho que o problema dela é que ela é meio nebulosa, né? Que seria, no caso, dessas anomalias. Então, talvez você tenha um dataset que seja TOI, né, para você realmente começar a trabalhar uma modelar tarefa, não sei se já existe. É uma coisa interessante. Tudo, por exemplo, quando você vai testar uma rede neural nova, você pega o início lá, uma coisa do tipo. Uma coisa que seja bem marcada para poder realmente começar. Né? Certo. O banco de dados, a princípio, que eu vou utilizar na pesquisa é de câmeras da Unicamp e da cidade de Campinas. O da Unicamp a gente tem acesso mais, digamos assim, mais fácil, apesar de ter certa burocracia, mas a gente também está tentando com câmeras da cidade. A gente, assim, eu vejo que a gente pode começar um problema de duas formas. Ou a gente pega uma arquitetura que já está, de certa maneira, consolidada, que já existe alguns estudos com ela, que ela é capaz de desenvolver alguma tarefa, e a gente tenta aplicar para a nossa tarefa, ou a gente já começa uma arquitetura para pegar um banco de dados que já é consolidado. Eu estou tentando atacar a arquitetura já consolidada com o meu banco de dados que ainda não está consolidado, digamos assim. Então, a princípio, eu estaria utilizando as arquiteturas que já existem para avaliar nesse banco de dados. Então, eu tenho que primeiro organizar o banco de dados, rotular se for necessário. A princípio, a gente não quer fazer nenhuma anotação dentro da imagem,
prefere, digamos assim, que ela fosse só rotulada, dizer que existe alguma anomalia naquela imagem, sem especificar onde, e posteriormente a gente fazer alguma contribuição. Ó, a gente conseguiu detectar com certa acurácia, usando essas duas outras arquiteturas. Aí agora a gente vai nessa arquitetura, para a arquitetura, para ver se a gente consegue modificar alguma coisa nela para a acurácia subir. Bem, muito bacana, muito interessante, mas como o seu colega disse, é um problema bastante complexo a partir do momento, quando você limita, bem, eu vou tentar anomalia, por exemplo, esse exemplo mais simples, de aglomeração num ambiente controlado, mais fácil. Agora, câmeras em qualquer espaço da cidade ou do campus, tipos variadíssimos de anomalia, começa a ficar bastante complexo. Uma das coisas que eu tenho visto discussões em fóruns, assim, em conferências, eu trabalho com detecção de padrões, mas na área médica. A conclusão que se chegou é que, quando você de fato quer trabalhar em problema real da medicina, imagens, né, na medicina, fica impossível ficar com um bom sistema que não tem uma realimentação do especialista. Essa é a conclusão que está se chegando. Em algum ponto, no looping, a gente tem que colocar alguém classificando ou melhorando o sistema. Aí, como você mesmo disse, o objetivo de vocês é, eventualmente, ter falsos positivos e deixar que a pessoa não só categorize ou defina se de fato aquilo é uma anomalia ou não é. Que me parece realista. A pergunta é, vocês têm talvez pensaram nessa possibilidade de tentar realimentar um pouco o sistema com essa análise que vai ser feita pelo especialista, ou seja, voltar para a rede aquilo que ele classificou como um falso positivo, porque esse threshold de não ter um sistema que o tempo todo passa falsos positivos e que a pessoa acaba não usando, isso acontece em mamografia. Não se usa muito CAD, sistemas automatizados de mamografia, porque vem tanto falso positivo para o médico que ele fala que prefere começar do zero. Né? Então não adianta, mas você também não quer deixar passar uma anomalia, porque pode ser grave. Então, vocês já pensaram em fazer alguma coisa de olhar um pouquinho também para redes ou arquiteturas que tem alguma realimentação semi-supervisorada nesse sentido de aproveitar o conhecimento do especialista que vai anotar ou vai verificar aquele erro da rede e isso voltar para a rede do movimento? Essa é uma abordagem que, com certeza, em algum momento a gente vai ter que chegar para atacar ela, porque não basta simplesmente estar passando para o especialista humano para ele dizer se realmente um positivo verdadeiro ou se um falso positivo e não retornar para a rede. A princípio, para começar, digamos assim, de uma maneira que a gente consiga fazer o passo a passo, não será um dos primeiros objetivos. Mas aí a gente começou já a ter uma acurácia maior. Aí sim, a gente vai ter que, para buscar uma acurácia ainda maior, a gente vai ter que procurar esse especialista. Já que ele já está lá na função de dizer, olha, isso aqui foi um falso positivo, por que não reintroduzir isso na minha arquitetura inicial para poder fazer com que ela aprenda mais? Isso vai já estar numa parte mais de ajustes, fazer um fine-tuning na rede posteriormente, utilizando já as próprias imagens que ela já está testando ali ao vivo. Quando der um falso positivo, eu utilizo elas para realimentar a rede num fine-tuning posterior. Eu acredito que em algum momento do estudo esse é um ponto a ser abordado. Gente, vamos ter que encerrar as perguntas, desculpa. Obrigada, Romulo, pela apresentação. Entendemos que seu doutorado está iniciando e esperamos você nos próximos encontros. Temos um celular esquecido ou perdido. Fácil de identificar, muito invertido. Indo para a última apresentação da sessão, temos o aluno Matheus Sasso, formado em graduação pela Engenharia de Controle e Automação aqui da Unicamp, defendeu seu mestrado terça-feira passada, né, Matheus? E conheço a orientadora, porque sou eu mesma. O trabalho é modelagem de distribuição de espécies aplicadas ao consórcio agroecológico Milpa do Brasil. Você confundiu meu cérebro. Obrigado. Bem,
Então, a professora Paula foi a minha orientadora, né? Nesse trabalho que no início era uma ideia maluca, mas que, enfim, resultou em um trabalho e isso foi muito legal. Então, falando um pouco sobre o contexto de trabalho, hoje em dia a agricultura tradicional ela é o carro-chefe da economia brasileira, né? E, enfim, ela tem diversas vantagens, né? A primeira delas é a padronização do processo. Mas, desculpa te interromper, não é o seu celular que está tocando. Não, Deus. Você é o único que não faz. É sempre assim, Esse horário de reunião de trabalho eu coloco no despertador. Não, voltar. E ela tem diversas vantagens, né? Relacionadas ao fato de se ter uma única espécie por área plantada. Isso faz com que a padronização dos processos, a mecanização e a logística do processo seja muito mais facilitada, né? Só que ela impõe vários problemas a esse sistema, né? O primeiro deles é que uma vez que você tem uma única espécie em alta densidade, o predador dessa espécie, né, no caso as pragas, também vai ter em alta densidade, tem muito alimento para ela consumir, né? E por isso é necessário utilizar agrotóxicos para destruir essas pragas. E também a biotecnologia criou os transgênicos, né, para as espécies serem mais protegidas em relação a isso. E até hoje não se sabe os problemas relacionados a isso para a saúde. Também por ser uma única espécie, que o sistema ele não é equilibrado em si, né? Porque é uma única espécie tirando os mesmos nutrientes do solo e isso nunca é reposto de nenhuma forma, de forma natural. Então é preciso utilizar fertilizantes para isso. E por ser um processo instável, por exemplo, gera o processo de lixilização, né? Em que muitos desses agrotóxicos e fertilizantes eles poluem o solo e acabam poluindo os rios também. Também no contexto brasileiro a gente tem o desmatamento, está muito relacionado a isso. Famílias que famílias que viviam das suas pequenas terras e não conseguem competir com esses agricultores de monocultivos, né? E também os conflitos com povos indígenas. Então é um problema bem relevante no contexto brasileiro. Como forma alternativa de cultivo, a gente tem a agroecologia, né? Que ela utiliza do princípio de se ter um sistema muito mais eficiente, resiliente, em que, pela utilização de diversas espécies, a gente tem um sistema agrícola mais completo. Então, ele, por princípio, não precisa da utilização de fertilizantes, não precisa da utilização de agrotóxicos. Ele é resiliente pelas espécies se complementarem dentro desse sistema, né? E também ele tem a interação com os valores humanos, né? Pega pela sinergia, pega pela questão de você ter uma responsabilidade governamental, geração de empregos e, enfim, todas essas questões. E aí, como que a gente vai atacar esse problema, né? Então, por exemplo, como um produtor agroecológico, ele poderia saber, nas terras dele, quais espécies ele poderia cultivar, né? E essa terra, pela limitação do trabalho, se encontrando no Brasil. Por isso, eu propus o estudo do consórcio agroecológico MILPA. Ele é um consórcio que eu vou explicar posteriormente, mas ele é composto por alguns tipos de espécies. E ele é muito relevante para a FAO, né, que tem as guidelines do desenvolvimento sustentável e ele está presente em várias dessas questões, né, como, por exemplo, a gente pensar no futuro sustentável do planeta e também erradicar a fome, ter água tratada, e etc. As espécies que são estudadas nesse consórcio, elas vêm desde estudos que foram criados pelos maias, né? E, enfim, isso foi documentado nesse trabalho do Teran. E essas espécies são milho, feijão e abóbora. E a pimenta foi introduzida posteriormente.
para gerar valor agregado na lavoura. Então, o milho, ele tem algumas importâncias, ele é muito importante para a lavoura porque ele cresce, gera sombra para as outras espécies, ele também tira nutrientes de camadas mais profundas do solo, e quando as folhas caem, esses nutrientes eles ficam mais na superfície. Ele também é importante para a nutrição da população, de modo geral. Todos eles são, né? O feijão ele é um bom fixador de nitrogênio no solo, e isso é importante para que as outras plantas possam crescer. E a abóbora, ela é muito boa para cobertura vegetal, o que evita plantas daninhas, porque ela compete com as plantas daninhas, e ela geralmente ganha das plantas daninhas, elas não conseguem se desenvolver tão facilmente assim, o que é muito bom. E a pimenta, como eu já disse, é para colocar uma especiaria ali no meio e gerar valor agregado. Como que a gente ataca esse problema com computação, né? O nome da técnica se chama modelagem de distribuição de espécies. E a utilização de elas tem no Brasil uma plataforma que se chama GBIF, que provém os dados de latitude e longitude de onde elas são encontradas, né? Um ponto onde um biólogo encontrou ela na natureza, certo? E é a partir disso que a gente consegue saber onde elas poderiam crescer e ter o nosso dataset de treinamento. Esse aqui é o diagrama da técnica que a gente utilizou. Então, os dados do GBIF, eles são cruzados com os dados com os dados ambientais, que a gente agrupou eles e chamou de BRENV, e com um algoritmo de OCSVM, que é um algoritmo de detecção de anomalias, é possível delimitar ali naquela área azul quais são as regiões em que a espécie ela não é anômala, certo? Ela poderia muito bem crescer ali. E aí nas áreas vermelhas são as regiões onde é estranho a encontrar ela, de acordo com os dados da natureza. Aqueles pontinhos azuis são os dados de ocorrência, então eles são dados que já existem, reais, que foram pegos pelo GBIF. Os pontinhos vermelhos, eles foram gerados pela OCSVM, foram pontos gerados nessas regiões vermelhas de forma aleatória. E aí isso é passado para um dataset, virando um problema de classificação binária, e aí a gente testou diversos tipos de classificadores durante a fase de treinamento. Durante a fase de inferência, a inferência é feita para todo o Brasil, gerando uma probabilidade. E aí você tem essa probabilidade de 0 a 1 da espécie poder crescer naquela região. Então é assim que funciona o algoritmo. Grande parte desse projeto não foi nem parte do machine learning, foi a parte de processar os dados. Para isso a gente utilizou duas bibliotecas, né? Uma que se chama GeoPandas, que é para processar dados geoespaciais tabulares, e outra que se chama Raster.io, que são essas imagens que representam características ambientais, então características de solo, características de temperatura, de umidade, etc. As três bases que a gente utilizou foram a WorldClim, Environment Soil Grids. As duas primeiras são bases climáticas e a última é uma base de características de solo, que são muito importantes para a espécie de plantas. Como vocês podem ver ali, né, elas são disponibilizadas de formatos diversos, né? Então, a WorldClim é para o mundo todo, a Environment é para a América do Sul, a Soil Grids você tem que especificar alguns parâmetros para uma API para você conseguir pegar elas, e a gente precisa recortar todas elas exatamente no mesmo território do Brasil, né? E esse processo foi bem complicado, mas a ideia foi criar esse empilhamento com todas as variáveis ambientais pré-processadas, e aí qualquer outra pessoa que quiser fazer um modelo para outra espécie, para qualquer outra finalidade, ela pode já utilizar esses dados pré-processados e só treinar o algoritmo em cima deles, né? Então já come bastante parte do trabalho. É bom salientar que eles estão dentro dessa projeção WGS84. Essa é uma projeção cartográfica, né? Os dados eles podem vir em diversas projeções cartográficas e eles têm que estar todos na mesma base para que isso funcione. Outra coisa importante que a gente avaliou também foi a questão de ter mais dados do que precisa ter para treinar esse algoritmo. Então, se tiver uma alta correlação deles, quer dizer que eles podem ser removidos, né, algumas dessas camadas. Então, a gente usou o Variance Inflation Factor. Ele é importante porque ele não
destrói a interpretabilidade do que aquela variável quer dizer. Então, por exemplo, no PCA você destrói a interpretabilidade dela. No VIF não, você consegue identificar quais variáveis elas têm uma grande correlação e aí você pode eliminar uma delas, né? Então, a gente calculou ele para todas as espécies e pegou aquelas que tinham o VIF menor e, assim, em que todas aquelas que resultaram nesse processo iterativo de sempre remover as que tivessem mais alta correlação, a gente selecionou elas para treinar o modelo e fazer a comparação com a totalidade depois, né? As métricas de performance, a métrica que foi utilizada inicialmente por a maioria dos trabalhos foi o AUC, e o AUC, enfim, depois ele foi descoberto que o TSS era uma métrica que conseguia se ver uma diferença maior na performance entre os algoritmos de classificação. O AUC, ele foi, o Lobo, ele conseguiu identificar que ele é uma boa métrica para se identificar espécies que estão muito concentradas num lugar só. Então, alguns algoritmos que eu testei de classificação foram o XGBoost, o Gradient Boost, o Random Forest MLP. Não existe um algoritmo que é o melhor de todos. Em cada espécie tem um que performa melhor por uma característica diferente. A gente consegue ver ali que no AUC, realmente, a diferença de performance é muito pequena entre cada um deles. A gente consegue ver também que no TSS ela é muito maior a diferença, então ela é melhor para avaliar qual algoritmo é melhor, né? E também a gente consegue ver que depois que várias variáveis foram removidas, entre os yes ou no, se o VIF foi aplicado, a diferença é muito pequena. Então a gente consegue remover várias dessas variáveis para treinar o algoritmo e ter um resultado parecido. As contribuições desse trabalho foram no BRENV, que é uma base que vai poder ser utilizada por outras pessoas no futuro. A avaliação do algoritmo de geração de pseudo-ausências, a avaliação do algoritmo VIP, os mapas de distribuição de espécies. No caso, eu mostrei só o do Milka, por conta do tempo, mas eu gerei para todas aquelas espécies, né? E o projeto open source no GitHub, para que isso possa ser usado pela comunidade. É isso. Obrigado. Perguntas? Esse dataset que vocês estão construindo, aí, que vão disponibilizar, ele tem algum outro dataset concorrente que eventualmente possa ser visto aí como complementar, ou ele é um dataset único que vai estar aparecendo pela primeira vez? Como é que você caracterizaria esse dataset que está sendo disponibilizado? Então, esse dataset, ele é a junção de vários outros datasets, né? E a grande dificuldade atrás disso é que cada um deles tem configurações específicas. E para fazer esse cruzamento com os dados de ocorrência de espécies, você tem que colocar todos no mesmo formato primeiro. E isso eu não vi até hoje. E isso é bom, só foi feito para o território brasileiro, né? Para os limites do território brasileiro. E a partir daí, qualquer um pode fazer a modelagem em cima desse dataset. Ele é feito pelo território brasileiro, mas se quiser rodar para outro território, basta mudar um parâmetro ali, rodar o algoritmo de novo, ele vai fazer a mesma coisa. Então, é basicamente isso. Matheus, Parece. primeiro, parabéns pelo trabalho, pela prova. É mais uma pergunta de interesse mesmo, eu vejo a região que tem muita questão de cultura familiar e agroecologia. Vocês têm previsão de disponibilização desse sistema? Você falou que dá para a gente trabalhar com outras culturas, né? Fazer pesquisa com outras culturas. Como é que isso, nós na comunidade temos acesso ao que vocês estão propondo? Então, obrigado pela pergunta. Está no GitHub já pode ser utilizado, né? Eu estou documentando ele melhor, né, para que seja mais fácil de ser utilizado pela comunidade. Mas, basicamente, enfim, tem essa etapa de extração, né, desse dataset de classificação a partir dos dados ambientais. Ela é uma etapa que o meu algoritmo já consegue fazer, né?
Então, se você quiser, por exemplo, dizer que você quer fazer essa modelagem para uma outra espécie, basta você referenciar o código dela no GBIF, né? Cada espécie você tem um código diferente. E aí você referencia essa espécie e ele vai rodar o algoritmo para essa outra espécie. E aí você pode fazer a avaliação em cima dela, pode usar até um classificador diferente do que eu utilizei, ou uma técnica diferente. Só destacando que esse trabalho nasceu no trabalho de fim de curso do Matheus, e ele sempre teve essa grande vontade de fazer esse tipo de sistema. Então, o sangue só olha lá, mas vai chegando, né? Bom, pessoal, agradeço a todos a estarem presentes aqui na primeira sessão. A gente continua, né, Léo? Como está a programação? Vamos fazer uma pequena pausa de 5 minutos. Perfeito. Uma pausa de 5 minutos e a gente vai para cá para a segunda sessão.